Agora, pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte com carisma afonciano. Finados, o cultivo da abertura ao mistério do ser. A morte marca nossa limitada condição humana como um mistério mais profundo e silencioso. Ela pode ser encarada com desespero, fuga, esquecimento ou mesmo com esperança. O fato é que ela abraça o destino de todos. Não é sem sentido que aprendemos da tradição cristã o piedoso exercício de meditar sobre a morte. Santo Afonso, fundador da Congregação Redentorista, até escreveu uma obra destinada ao tema, cujo nome é Preparação para a Morte. Diante dessa rica experiência, perguntamos-nos, em nossa cultura contemporânea, ainda há lugar para alguma abordagem sobre essa indiscutível realidade humana? Ou nos encontramos inebriados pela promessa de uma vida cada vez mais tecnicamente perfeita? Qual seria nossa justa homenagem aos tantos irmãos e irmãs que já atravessaram a aventura da existência, deixando-nos marcas, vivências, sonhos, heranças? De qualquer forma, lidar com as surpresas, com aquilo que foge ao nosso controle, como o irremediável, no dizer de Guimarães Rosa, causa desconforto. Não seria por isso que atualmente andamos fantasiosamente à busca de um bem-estar que nos proteja de qualquer sofrimento? Eis aí a possibilidade de uma fuga que na verdade só revela o descaso ou até mesmo a banalização da própria condição humana. Não é possível evitar o susto do viver e do morrer. Nas lutas mais intensas do caminho, geralmente as melhores coisas nascem quando deparamos com nossa contingência, a incontida dor de sermos finitos. Sabemos-nos passageiros, transitórios, desde as mínimas coisas até a derradeira passagem. Negar isso seria travar uma batalha sem resultado ou cuja resolução reforçaria a morte em seu lado mais sombrio e sinistro. Somos seres de podas, de perdas, desilusões. Surpreendidos mais intensamente ou em menor quantidade, vamos sentindo os impactos do inesperado. Não somos donos, mas acolhedores de um dom sobre cuja origem e fim nossas palavras não conseguem dizer muita coisa. Propomos: assumir isso não é viver de forma pessimista. Afinal, nossa perspectiva é a cristã. Ela é de um otimismo impressionante ao ensinar-nos que carregamos conosco sementes de eternidade. Quando dizemos que se o grão de trigo não morrer, não terá a vida eterna, clamamos pela esperança de um dia mergulharmos no dom maior. A ressurreição guarda o que nós fizemos em vida, mas também mostra-nos a abertura do próprio Deus Criador, encontrando-se conosco. Em última instância, somos convidados a acolher a fonte mesma de nosso ser, lá onde o silêncio deve imperar, porque as palavras claudicam. Valem, pois, nossas homenagens, recordações, celebrações em memória dos falecidos. As flores que a eles damos guardam a lembrança da semente que morreu. Elas anunciam o que cremos. Depois dos horizontes dessa existência limitada, haverá novos horizontes que desabrocharão com o milagre das coisas novas, o que significa também proclamar que, na verdade, vivos e falecidos comungamos de um dom que nos ultrapassa. Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo,
a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto, mas estarás mais ancho, estavas no mundo. Estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. É a conta menor que tiraste em vida. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. Estarás mais ancho que estavas no mundo, mas a terra dada não se abre a boca. Uma boa tarde para você, ouvinte da nossa Rádio Educadora, programa Sintonia Redentorista. Que bom estar mais uma vez na sua companhia. Nós abrimos a programação de hoje com um trecho do livro Clareiras, de minha autoria, e homenageando, fazendo uma reflexão sobre o dia de amanhã, o dia de finados, momento importante para a gente viver a comunhão com Deus e com nossos irmãos que já faleceram, e também pensar no sentido da nossa própria vida. E você ouviu aí essa interpretação de Chico Buarque de Holanda, Morte e Vida Severina. Nós iniciamos assim mais uma programação, hoje dia 1º de novembro, começando mais um mês. Desejo a você realmente um bom caminho ao longo de todo esse mês de novembro. E chegando com os destaques da programação de hoje, nosso jornalista Luiz Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Padre Vicente. Boa tarde, ouvinte do Sintonia Redentorista. Programa de hoje, liturgia dominical. Domingo da comemoração dos fiéis defuntos, com o Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos de 17 a 27. No quadro A Vida com Arte, a gente apresenta a obra Morte e Vida Severina. Em sintonia com a fé, a gente fala da solenidade de Todos os Santos, celebrada hoje, dia 1º de novembro. Eu continuo o programa chamando a música Anjos, o Rapa. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir, ir atrás, cara e coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida, portas abertas. Tem algum lugar pra relaxar? Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim.
Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim. Em algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, 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 oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Lord. Mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Pode até gritar, gritar, pode até barulho então fazer, ninguém vai te escutar se não tem fé, ninguém mais vai te ver. Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar, inclinar seu olhar sobre nós e cuidar. Pra você pode ser, pra relaxar, pra você pode ser, os anjos cantarem por mim. Pra você pode ser, a vida pra você pode ser, pra você pode ser, pode ser. relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim,
não tem fim. Liturgia dominical. Dia 2 de novembro, domingo, comemoração dos fiéis defuntos. E não mais haverá lágrimas, dor, tristeza, porque no fim de tudo Deus ressuscitará seus filhos e filhas queridos, como ressuscitou Jesus Cristo do vale da morte. Por isso hoje celebramos a esperança, lembramos nossos entes queridos que já partiram para o abraço eterno do Pai do céu. Abraço esse que nos fizeram estar em paz e no repouso eterno. A morte não é o final de uma caminhada aqui na terra, mas o começo de uma vida eterna, vida feliz, vida de paz. Celebremos com fé o mistério pascal, com a feliz lembrança de nossos queridos que já estão junto de Deus no céu. Vamos nos preparar então para a Eucaristia, para a celebração de amanhã, meditando, refletindo a liturgia da palavra. Primeira leitura, Jó, capítulo 19, versículos de 1, depois 23 a 27a. Jó 19, 1, 23 a 27a. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Verei a Deus. Interessante essa exclamação, essa confissão de fé que Jó faz. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Depois nós temos a segunda leitura, a leitura de São Paulo aos Romanos. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais, a morte já não tem poder sobre ele. E nós vamos ouvir nesse momento o Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 11 a 27. João 11, 17 a 27. Preparando assim nossa vida, nosso coração para celebrar a Santa Missa no dia de Finados. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. E disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Retomemos a primeira leitura do livro de Jó e vamos fazer uma pergunta: como entender ou falar do sofrimento sem sentido, em que a consciência humana não aponta para alguma culpa? Essa era a reflexão de Jó, da inocência. E aí, nessa inocência, Jó procura refletir: por que eu sofro? E nas suas conclusões humanas, Jó vai percebendo que a condição humana, se ficar apenas com conclusões humanas, está fadada ao fracasso, à pele destruída. E Jó continua, então, a largar a sua visão para além da fatalidade da morte e conclui que o ser humano, abrindo-se para Deus, nele encontrará a resposta para seus sofrimentos. O horizonte de Deus é sempre abertura de vida, nunca de morte. Essa é a experiência de toda a história de Jó. Ver a Deus na carne, então, significa andar na vida iluminado pela presença da salvação que dele vem. Nós depois fomos
e ouvimos o Evangelho de São João, que é a história da ressurreição de Lázaro, com o forte convite de Jesus: vem para fora. Jesus, como nosso Redentor vivo, está sempre à porta de nossos túmulos, sofrimentos, pecados, egoísmos, injustiças, doenças, morte, a nos convidar para sairmos de lá. Quem se deixa interpelar e caminhar em sua direção, experimentará a vida. Curioso a resposta de uma das irmãs de Lázaro. Marta desafia Jesus: se estivesses aqui, esse desafio, se estivesses, ou seja, a presença de Jesus que agora está, é presença de ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Então, quando Jesus está presente nessa experiência de Lázaro, a ressurreição ganha uma nova dimensão. Se estivesses aqui, encontra em Jesus, na presença de Jesus, a ressurreição e a vida. Então, a celebração da memória dos fiéis defuntos, para nós não significa um culto vazio à morte, mas uma esperança e uma confissão na ressurreição. Percebemos assim que a vida, o ciclo do ano litúrgico, ele vai crescendo. A centralidade de Cristo que se deu no mistério pascal culmina para seus seguidores na participação em sua eternidade, vivenciada liturgicamente na festa de todos os santos e de Cristo Rei. A celebração de finados, portanto, reafirma a presença de Cristo junto aos nossos túmulos, convidando-nos à participação na vida que não fenece, que não termina, na eternidade, onde Deus será tudo em todos. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Ao nosso Pai glória e louvor, pois deu vitória a todos nós. Ó Cristo Jesus, nosso Deus e Senhor, mortos ressurgem ouvindo tua voz. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Um dia a hora vai chegar e desde já se pode ouvir a voz deste Filho de Deus a chamar. Todos os mortos irão ressurgir. A morte já não mata mais, perdeu seu aguilhão fatal na luta que com a vida travou. Venceu o príncipe da paz, que em seu combate triunfal a morte derrotou. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro.
A vida com arte. Nós conversamos hoje em nosso quadro A Vida com Arte, como a gente tem sempre variado aqui as personalidades, as experiências nesse mundo tão vasto de tanta coisa boa que nós conhecemos, infelizmente, né, Dr. Vinícius? Infelizmente, às vezes, tanta coisa rica desconhecida por nós brasileiros. Nós vamos falar hoje sobre João Cabral de Melo Neto. Ele nasceu em Recife no dia 9 de janeiro de 1920 e morreu em 9 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. João Cabral de Melo Neto foi um poeta e diplomata brasileiro. Sua obra poética, que tem uma tendência surrealista, vai dessa tendência até a poesia popular. Nós ouvimos, por exemplo, a música Morte e Vida Severina na abertura do programa, no início do programa de hoje, e contempla um pouco esse quadro popular de João Cabral de Melo Neto, mas ele pode ser caracterizado também pelo rigor estético, com poemas avessos a confessionalismos e marcados pelo uso de rimas toantes, e inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil. Um grande poeta. Eu me lembro como que me impressionou pelos anos de 1986, 87, quando eu estava me preparando para o vestibular. Esse tema do Morte e Vida Severino foi um dos temas, e como aquilo impressionava a gente pela densidade poética de João Cabral. Ele foi casado com Estela Maria Barbosa de Oliveira, com quem teve os filhos Rodrigo, Inês, Luiz, Isabel e João. Casou-se em segundas núpcias em 1986 com a poetisa Marli de Oliveira. Vamos falar um pouquinho então, conversar um pouquinho sobre a obra desse grande nordestino, desse grande brasileiro, João Cabral de Melo Neto. E o quadro hoje destaca a obra Morte e Vida Severina, que é um livro que trabalha a morte através da vida. É a caminhada do retirante Severino, que sai do sertão de Pernambuco e quer tentar a sorte em Recife, fugir da morte prematura. Eu achei um resumo que fala fugir da velhice que mata os jovens de 30 anos. Então ele quer sair desse sertão, dessa vida agrária, de seca e muita dificuldade, e tentar a sorte no Recife, capital do estado. Daquela realidade, daquele caos, daquela dureza de vida que mata antes da velhice. Mata antes que torna a juventude já velha para morrer. Isso, mata a jovem velhice, né? Porque uma pessoa de 30 anos ser considerada velha é realmente uma realidade muito dura. E isso é uma realidade do Brasil passado. Ainda existe o sertão, as dificuldades do sertão, mas graças a Deus já diminuiu bastante, né? Ainda não é esse rigor todo. Mas então, Morte e Vida Severino parte dessas terras à beira da serra e segue o caminho para Recife. No caminho ele se encontra com 2 homens que levam um defunto. Esse defunto havia morrido de morte matada, em uma emboscada por uma bala que estava perdida no vento. Tinha uma pequena terra onde plantava. Severino então ajuda a levar o defunto ao cemitério, que cruza o seu caminho, e assim seguiu com ele e com os homens que o carregavam. Quem guiava o caminho de Severino era o rio Capibaribe, que representa muito bem essa falta de vida, né? Porque o rio ele vai secando de acordo com a poesia de João de Melo Neto. E a gente observa que o rio foi cortado pelo verão. Ele encontra então uma cidade e um homem sendo velado. Caminhando ainda rumo a Recife, ele entra numa cidade e tem um homem sendo velado. Mais tarde resolve parar nesse local onde está e interromper a sua jornada, para ali tentar a sorte. Mas na cidade, o que ele sabe fazer, que é plantar e pastorear, não tem serventia, pois o único negócio da cidade é a morte. Severino segue então a sua imigração e chega à zona da mata de Pernambuco. Já encontra uma terra macia, diferente da que ele conhecia. Ali ele acredita que a vida não é vivida junto com a morte, e que segue nessa terra o cemitério praticamente não funciona.
Ele acaba por ouvir a conversa dos amigos de um morto recém-enterrado e resolve seguir mais rápido para chegar logo ao Recife. E aqui, Padre Vicente, eu chamo a gente para fazer um intervalo, porque o livro Morte e Vida Severina, que foi um pedido para o João Cabral de Melo Neto para escrever um teatro, para sair das poesias e escrever um teatro, também se transformou num filme. E esse filme ganhou uma trilha sonora, e a música que a gente vai escutar agora chama Severino Rio. Ela tem a mesma letra da música Morte e Vida Severina que a gente escutou no começo do programa. Mas ela é exatamente o que é o filme, como foi tirada do filme. É uma batida, uma pessoa falando, aquelas nordestinas cantando com a voz bem típica. Então é uma outra versão de uma história bem bacana, uma versão bem bonita. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande para teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a terra que querias ver dividida. É a parte que te Aí cabe ficarás deste para sempre, latifúndio. livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. É a parte que te Agora trabalharás só para ti, não há meios, como antes, em terra alheia. Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Serás semente, adubo, colheita. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com o brilho do Nordeste. Terás de terra completo agora o teu fato, e pela primeira vez, sapato. Antes de você continuar com o roteiro que nós estamos trazendo aqui, duas curiosidades, Luiz. João Cabral de Melo Neto foi eleito membro da Academia em 15 de agosto de 1968, empossada em 6 de maio de 1969, recebido por Múcio Leão. Ocupou a cadeira 37, antes ocupada pelo jornalista Assis Chateaubriand, com uma importância grande na literatura brasileira. E a outra curiosidade, estranhamente, João Cabral escreveu um poema sobre a aspirina, que tomava regularmente, chamando-a de sol, de luz. De fato, desde a sua juventude, João Cabral tomava de 3 a 10 aspirinas por dia. Em entrevista à TV Cultura, certa vez ele contava que boa parte da inspiração sempre cerebral, provinha da aspirina, que a aspirina o salvava da nulidade. E a terceira curiosidade, viva a aspirina, né? Terceira curiosidade, João Cabral de Melo Neto não compareceu a nenhuma reunião da Academia Pernambucana de Letras como acadêmico, nem mesmo na sua posse. É uma figura extraordinária, e aí o ouvinte fica pensando assim, mas isso daqui anula a personalidade? Não, acho que ele mesmo já disse aí poeticamente, né? Alguém, quando tem algum problema, quando tem alguma dor, alguma dificuldade,
tem que encontrar formas de se salvar da nulidade. Ele contava aí com o apoio da aspirina, né? Vamos voltar ao nosso roteiro que você preparou para nós sobre esse gênio da literatura brasileira, João Cabral de Melo Neto. Só antes da gente continuar aqui o resumo da obra-prima de João Cabral, que é o Morte, Vida e Severina, um outro destaque da vida dele, ele que hoje, ao lado de Carlos Drummond de Andrade e Machado de Assis, são os considerados 3 melhores poetas do Brasil. Então, voltando aqui ao Morte, Vida e Severina, onde o Severino sai do sertão de Pernambuco, tenta a vida em Recife, ele já encontrou no caminho aí algumas mortes, mas ele não esperava muita coisa do destino. Apenas seguia para escapar da velhice que chegava mais cedo na sua terra. Não tinha grandes ambições. E finalmente Severino chega ao Recife. Quando para descansar ao lado de um muro, ouve a conversa de 2 coveiros. Cada um fala sobre a área do cemitério em que trabalha e como ali há muitos mortos e assim muito serviço. E como nas outras áreas há menos enterros e ainda se ganha gorjeta. Os 2 ainda falam sobre as pessoas que migram do sertão e que só têm o mar pela frente e se instalam. Vivem na lama e comem siri e depois que morrem são enterrados no seco. Antes fossem jogados nos rios, seria mais barato e acabaria no mar sem mais problemas. Severino se surpreende com aquilo, vê que migrara seguindo o seu enterro, mas já não viajou esperando grandes coisas. Segue o rio, que segundo os coveiros faria um enterro melhor. Anda e se encontra com um morador na beira do rio. Ficam ali falando sobre o rio, sobre fome, sobre a vida, até que José, o morador, é chamado. Seu filho acabara de nascer. Severino fica de fora sem tomar parte em nada. Os vizinhos chegam, cumprimentam os pais, dão os presentes que sua pobreza permite, falam sobre o menino e ainda 2 ciganas falam sobre o futuro dele. Por fim, o recém-pai fala a Severino que a pergunta dele sobre a vida não sabe responder mais, que apenas deve-se viver a vida. Morte e Vida Severina, então, é a troca da ordem natural, indica o encontro da morte com a vida em seu final. E agora mais uma música da trilha sonora do filme, Fala do Mestre Carpina. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Foi por ele que a maré esta noite não baixou. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. A lama ficou coberta e o mau cheiro não voou. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. E ao fazer do sargaço passa aí desinfetante. Veio varrer nossas ruas enviada do mar distante. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. E a língua seca de esponja que tem o vento terral. Ele enxugará a umidade do encharcado lamaçal. Todo o céu e a terra lhe cantam louvor. E cada casa se torna no montambo sedutor. Cada casebre se torna no montambo modelar. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé.
E hoje a igreja não celebra a santidade de um cristão que se encontra no céu, mas sim de todos. Isso para mostrar concretamente a vocação universal de todos para a felicidade eterna. É a festa de todos os santos. Festa que celebramos dia 1º de novembro. Estamos celebrando o povo de Deus, povo de santos. É importante essa sua afirmação sobre a vocação universal à santidade, para marcar a consciência que temos a partir da palavra de Deus, que Deus é santo e tudo aquilo que Ele cria, e nós somos suas criaturas, somos chamados a viver essa santidade, como Jesus pediu: sede perfeitos como o vosso Pai, o Pai Celeste, é perfeito. Então nós somos, Luiz, uma igreja peregrina, caminho da vida eterna. A festa de hoje é o céu já vivido aqui na terra, porque esses irmãos passaram pela experiência da vida, junto de Deus formam, contemplando a sua comunhão eterna, também estão unidos à igreja terrestre que somos nós hoje. Então é uma união que nós celebramos na liturgia de hoje. Céu e terra se unem na festa da solenidade de todos os santos. Eles fazem parte da grande multidão de vestes brancas ao lado do Cordeiro, como a gente vai ver no Apocalipse. Hoje é dia de celebrarmos suas memórias e expressarmos nossa fé na ressurreição, na vida que continua depois da morte. Celebramos com fé e esperança o dia bendito de todos esses que nós conhecemos por diversos nomes. Uma pergunta importante para a gente fazer: qual o santo da sua devoção? Você conhece a vida dele? Então a santidade diz daquele caminho percorrido em vida. Qual a expressão de fé que aquele santo viveu? E muitos questionam o valor de ter assim uma simpatia, uma devoção pelos santos. Não basta o Cristo, não basta a palavra de Deus, não basta o Evangelho, mas a igreja nos recomenda que esses santos são, de verdade, um vitral pelo qual passou o Evangelho com mais luz. Essa é uma imagem bacana. Quer dizer, o São Vicente, o Santo Afonso, o São Geraldo, Nossa Senhora, então por eles a luz de Deus passou na vida deles com mais luminosidade, e a gente pode conferir na sua vida, de fato, qual o exemplo que ele é para nós. Eles não substituem Deus, não substituem o Evangelho ou Jesus Cristo, mas eles são uma irradiação, uma iluminação maior, uma inspiração desse mesmo Evangelho. No próprio Evangelho, no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 48, a gente encontra a fala de todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados às santidades. Deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o nosso objetivo. É claro que a perfeição não é fácil, e nem é uma perfeição assim, absoluta, porque nós não temos condições, nós somos imperfeitos. Mas é o convite para mergulharmos nessa santidade que é de Deus. E a festa de todos os santos é uma ocasião importante para isso. É um bonito momento para a gente entender essa sua fala de que não somos perfeitos, mas que a gente tem qualidade boa e que as nossas qualidades ruins podem ser suprimidas a partir do exemplo de um outro, que tem essas nossas qualidades ruins, porém boas. Então a gente, seguindo o exemplo uns dos outros, a gente pode chegar a essa perfeição, amando um ao outro, nos respeitando e aprendendo mutuamente. E vivendo, quem entende isso, que há um convite de Deus a todo o coração humano para buscar a santidade, vive com maior respeito também à dignidade do outro e à dignidade de todo ser humano. E agora a gente escuta a música Bênção e Louvação, letra do Padre Edevaldo Menezes.
Bendito sejas, meu Deus, pela Santa Romaria. Bendito sejas, meu Deus, pela Santa Romaria, pela bênção que nos deste, dia e noite, noite e dia. Pela bênção que nos deste, dia e noite, noite e dia. Bendito, bendito sejas, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor. Sejas, meu Deus, Pai de toda a criação. Bendito sejas, meu Deus, Pai de toda a criação. Vosso nome bendizemos, eis a nossa louvação. Vosso nome bendizemos, eis a nossa louvação. Bendito, bendito sejas, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor. Bendito sejas, meu Deus, pela luz que irradia. Bendito sejas, meu Deus, pela luz que irradia, pela força que me envolve, sou romeiro todo dia. Pela força que me envolve, sou romeiro todo dia. Bendito, bendito sejas, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor. Sejas, meu Deus, pela nossa alegria. Bendito sejas, meu Deus, pela nossa alegria, pela vida renovada nesta Santa Eucaristia, pela vida renovada nesta Santa Eucaristia. Bendito, bendito sejas, meu Deus, pelo teu imenso amor, pelo teu imenso amor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor, pela graça recebida de Jesus nosso Senhor. Senhor bom Jesus da Lapa, a tua bênção vou pedir. Eu agora vou embora, para o ano estou aqui. Eu agora vou embora, para o ano estou aqui. Você está em sintonia com os Redentoristas. E nosso programa conta com o apoio da SM Propagandas e do Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, da Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, do Clube dos Amigos da Rádio Educadora e da Província Redentorista do Rio de Janeiro. Oração vocacional. Senhor, foi por amor que nos destes a vida. Por isso sentimos vosso convite ressoar em nosso coração, chamando-nos pelo nome para sermos discípulos missionários vossos. Fortes na fé, alegres na esperança, queremos dizer sim, enfrentando os desafios próprios de nosso tempo, manifestando a todos a alegria de partilhar vossa vida.
Dai-nos perseverança no anúncio da copiosa redenção, de modo especial às pessoas marcadas pelo abandono e pelo desânimo, por causa da violência, do tráfico e de tantas desventuras. Que este ano vocacional redentorista desperta-nos para a vocação que cada um traz consigo. Que sejamos pessoas realizadas para viver com intensidade o projeto redentor de Cristo, descobrindo nossa missão no mundo. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, protegei nosso coração cheio de vida e de esperança. Dai-nos a graça de viver sempre junto do vosso Filho Jesus. Santo Afonso, rogai por nós e por toda a juventude. Amém. E a gente vai chegando ao final do ano vocacional redentorista, que acaba no dia 9 de novembro. E muitas atividades aconteceram aqui na província, né, Padre Vicente? Pois é, nós ouvimos aí a oração do ano vocacional. Você faz parte daquela Comissão Nacional da Juventude, e depois nós assumimos juntamente com os promotores vocacionais várias celebrações, reuniões, produzimos muitos textos, muito trabalho bom foi feito, né? Nós tivemos uma reunião já esse ano em Salvador, não é isso? Salvador, na Bahia. E tivemos várias propostas. A próxima reunião, creio que será ano que vem. Mas o ano vocacional aconteceu, termina agora a pedido da congregação, nesse mês, nas proximidades do dia da festa da fundação da Congregação Redentorista, que é dia 9 de novembro. E eu destaco, de fato, várias iniciativas que ganharam corpo ao longo desse ano, sejam celebrações, produções de materiais, como camisas, folhetos, livros, mas, sobretudo, adesão de outros jovens que vão entrando em nosso processo de discernimento vocacional para o acompanhamento vocacional. Isso já temos sinais de vida aí em nossas comunidades vocacionais, jovens que estão escolhendo o caminho redentorista para ser padre ou irmão redentorista já a partir desse trabalho que nós fizemos no Brasil e na província do Rio. Além disso, a revitalização, a formação da consciência de todos os nossos leigos batizados para um empenho ainda maior na construção do Reino de Deus, na construção de nossas comunidades. E eu destaco também o crescimento e o fortalecimento da vocação leiga, né? Vários jovens entrando aí para o nosso grupo Juventude Redentorista, cada vez mais fortalecido nas nossas unidades em Minas e Espírito Santo. Grupos que começaram pequenos, começaram sem o norte, hoje já trabalham sozinhos, sem apoio, fazendo missões em Cariacica, por exemplo, em Coronel Fabriciano, entrando e trabalhando sozinho, dependendo só de si para agir, e ainda assim contando com o apoio também da província, a partir de todos os subsídios que você citou aí. E a gente ainda pôde viver o ano vocacional redentorista, uma ordenação, foi do Padre Alfredo, e agora, dia 22 de novembro, a do futuro Padre Fagner Dalben. Então, o ano vocacional também, aqui na província do Rio, coroado por ordenações, né? E todo esse movimento faz parte da vitalidade de um trabalho missionário que não pode esfriar. Nós temos muita coisa boa para fazer, testemunho bom para dar para o mundo de hoje, tão carente de tantas coisas, principalmente do valor à vida religiosa, do valor cristão, do conhecimento e da vivência do Evangelho. Eu creio que esse ano foi um ano bastante significativo para todos nós. E agora a gente encerra esse trabalho desejando que os frutos vão aparecer, vão surgir por aí. Com o tempo, as sementes vão crescer em novas vocações leigas, sacerdotais, religiosas. E eu acho que é um trabalho que nós fizemos e que foi bastante significativo para toda a congregação. E lembrando para você, jovem, que o trabalho ainda não terminou. No final de semana, nos dias 14, 15 e 16, a Juventude Redentorista vai estar reunida em Belo Horizonte para mais um encontro da Juventude Redentorista, fechando o ano vocacional redentorista com a juventude lá em Belo Horizonte. E daí para frente os trabalhos continuam a partir do ano que vem com o novo secretariado, com o novo provincial. Então o trabalho não para.
Momento Mariano. Que Nossa Senhora proteja a vida de cada um de nós. Nós encerramos o nosso programa aqui sempre fazendo uma referência a Maria. E porque celebraremos amanhã finados, eu lembro Maria da soledade, da solidão, a Maria companheira de Jesus na hora da sua morte, ao pé da cruz, aquela do sepulcro, da vigília. A Maria também mãe que perdeu seu filho pela vítima das drogas, da violência. A Maria de hoje, a Maria que sofre tantas perdas, às vezes a agressão, a violência em casa, nas ruas, no trabalho. Então nós recomendamos a Nossa Senhora que do céu olhe por todas as pessoas que sofrem por uma morte assim desastrosa, sofredora. Toda morte é sofrida, mas tem aquelas que são mais complicadas, né? Pela violência, enfim. Então que Nossa Senhora cubra com seu olhar todas aquelas mães que sofrem pela perda de seus filhos e por cada um de nós que seguimos a nossa itinerância, o nosso caminho aqui na Terra. Essa súplica que nós fazemos no final do nosso programa. Amém. Então que Nossa Senhora interceda por todas as famílias, por todas as Marias e por cada um de nós. Forte abraço, até sábado que vem. Uma boa tarde para você, até sábado que vem, se Deus quiser. Em nossa casa nós somos um ninho de amor. Aqui existe aconchego, carinho, abraço e calor. Maria em nossa família não deixa a festa da vida acabar. Nas águas das nossas tristezas, o vinho da alegria ela vem preparar. Oh Maria, pede por nossas famílias. Oh Maria, pede por nossas famílias. Aqui em nossa casa existe bondade, respeito e perdão. Aqui a Sagrada Família é modelo e guia de nossa união. Maria em nossa família não deixa a festa da vida acabar. Nas águas das nossas tristezas, o vinho da alegria ela vem preparar. Oh Maria, pede por nossas famílias. Oh Maria, pede por nossas famílias. Aqui também nós rezamos por todos aqueles que não têm um lar. Pedimos por essas famílias o mesmo milagre lá de Caná. Maria em nossa família não deixa a festa da vida acabar. Nas águas das nossas tristezas, o vinho da alegria ela vem preparar. Oh Maria, pede por nossas famílias. Oh Maria, pede por nossas famílias.
Aqui em nossa família, santuário da vida, nós queremos ser. Aqui nunca falta o vinho, se faltar tem Maria nos interceder. Maria em nossa família, não deixa a festa da vida acabar. Nas águas das nossas tristezas, o vinho da alegria ela vem preparar. Oh Maria, pede por nossas famílias. Oh Maria, pede por nossas famílias. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.